Oi gente bonita, como estão? Um vídeo controverso, apesar que eu não quero levar de nenhum jeito esse tema por este caminho, é o tema da B12, tá? Então, andei fazendo minhas pesquisas porque eu recebi muitas perguntas sobre isso e eu queria responder para vocês do melhor jeito, né? Porque eu sou uma pessoa bem crítica, eu preciso ir na fonte das informações antes de poder me posicionar sobre alguma coisa. Eu acho que qualquer pessoa que opta por esse tipo de alimentação, mais cedo ou mais tarde, vai ter que encarar, né, esse tema tão amedrontador que, oh meu Deus, carência de B12. Gente, de novo, você sempre tem que pensar assim, ó. Esse tema aqui, ele é bem conhecido da ciência, ele é bem conhecido na nutrição, ciência supernova, poucas coisas entendemos, de novo. O que é B12, afinal das contas, né? Então, B12 é assim, ó. Eu acho que é muito difícil falar que é uma vitamina, é muito mais complexo, provavelmente é a mais complexa de todas. Eu acho que vitamina nem é apropriado para definir esse negócio, mas bom, para simplificar, a gente vai falar B12 aqui. Ela é mais o resultado de um trabalho simbiótico entre bactérias e elementos do solo, como o cobalto e o nitrogênio, tá? E o que acontece? Ela é o resultado de um trabalho bacteriano, tá? E ela é envolvida no metabolismo. E o que acontece? Envolvida na produção de hemoglobina, do sistema nervoso e cerebral, por isso que ela é tão importante. Calma. Ela é envolvida também no metabolismo, né? Como que você lida com seus carboidratos, com a sua gordura, com suas proteínas, né? E é claro que realmente a deficiência dessa vitamina inclui coisas bem brutas, como anemia, fadiga, depressão e tal. Mas eu tô aqui para trazer um pouco de reflexão para vocês. Quando é utilizado um argumento que amedronta muito você dentro da mídia, você sempre tem que parar e pensar para quem que isso aproveita. Se geralmente tem alguém que está lucrando muito, duvide bastante das informações. A minha ideia é que assim, ó, tá todo mundo correndo para suplementação. Já fiz um vídeo sobre o tema, por favor, vai lá ver. Mas assim, ó, quando você começa a pensar, a duvidar que a natureza foi tão besta ao ponto de esquecer de colocar as coisas fundamentais para o nosso bem-estar, na nossa alimentação, quando essa alimentação é mais alinhada com a sua fisiologia. E aí eu tenho que falar, ei amigo, abre os olhos, eles estão te lavando a cabeça, tá? Aí eu sei que a B12, assim, pra mim era assim, o último argumento que as pessoas, que a mídia, que os jalecos brancos estavam usando para manter vocês longe de uma dieta 100% baseada em plantas, né? Ah, porque aí não tem solução, só se encontra nas carnes. Se encontra nos intestinos dos mamíferos, porque, como eu falei, é o resultado de um trabalho bacteriano com os elementos do solo. E se tem na carne, porque ao manusear a carne tem contaminação fecal e por isso tem B12 na carne, tá? Mas assim, você tem que entender que até os carnívoros muitas vezes não podem nem aproveitar a própria B12 deles porque eles não têm ácido fólico. Tem muito pouco ácido fólico na maioria das carnes, principalmente carne de porco, os peixes, frutos de mar não tem. Então assim, tipo, vamos ponderar um pouquinho, né? Agora, o ácido fólico nas hortaliças, nas folhas verdes escuras, nas oleaginosas, tem de monte, né? Proporção nunca vista na carne. Mas tudo bem. O aproveitamento da B12, além do ácido fólico, ele se beneficia de uma coisa que chamamos metionina, tá? Que é um precioso elemento das proteínas. E ele é pobre em todas as carnes. Então, de novo, não tem porquê. Ele é super bem representado em que? Na castanha do Pará, na levedura nutricional, varalá, enfim. Você tem que entender que também tudo que envolve os processos de fermentação, de putrefação, também não vai facilitar a sua absorção de B12 de nenhum jeito, tá? Então, esse negócio de utilizar a carne para dizer que você tem que comer carne para ficar com boas doses de B12 é balela comercial, serve os interesses da indústria, desculpa falar. Agora, você sabia que tem B12 nas raízes da leoporó, no beterraba e em alguns outros vegetais?
sabia? Isso não sou eu que falo, são os doutores. Hein? Eu posso mandar abaixo aqui a referência para vocês fazerem seu trabalho de casa. Mas assim, o vegetariano bem informado, que come abundância, frutos de todas as cores, hortaliça, que sempre zela por inserir vitamina C, né? Junto com essas folhas verdes escuras e tudo mais, e ele não tem que se preocupar com B12 não. Então onde que eu encontro essa maldita B12, no final das contas? Será que tem B12 nas plantas? Tem B12 nas plantas, sabia? Aí eu comecei a fuçar e eu encontrei umas fontes alemãs sobre o tema. E eu vi que tinha nas plantas, mas tinha nas raízes, em tubérculos, que é absorvido por bactérias do solo. E as outras plantas, que também a gente consome, as folhas não verdes e tudo mais, elas vivem em simbiose com as bactérias e os fungos no solo. O que acontece? As leguminosas, por exemplo, elas vivem com as bactérias. Essas bactérias, elas absorvem o nitrogênio do ar e elas transformam ele em nitrato no solo, que é absorvido na água, né? Porque a seiva da planta, o elemento condutor é a água, né? Para que ela possa aproveitar e utilizar esses nitratos para produzir suas proteínas. É por isso que as leguminosas têm muita proteína, por exemplo. E essas bactérias, e as plantas, elas precisam da B2 para poder produzir nitrato, sabia? E proteína, com base nesse nitrogênio do ar. Olha que beleza. Então não está do lado de fora da planta, está dentro da planta. O trigo sarraceno é outro que tem B12. Na Europa, por exemplo, eles te vendem proteína de trigo sarraceno, até trigo sarraceno em pó. O teor que eu peguei numa caixa é 4,5 microgramas de B12 a cada 1 grama de pó. Então, considerando a recomendação diária de 3 microgramas de B12 por dia, se você comesse 1 grama de pó de trigo sarraceno, você estava de boa. Tá? Aí tem uma outra fonte alemã que eu achei, o autor se chama Rosemarie Nocker, e ela calculou a teor de B12 em cada 100 gramas de legume, feijão moyate, lentilha, ervilha, e aí ela viu que tinha quantidade significativa. Os brotos, a partir de 4 dias já tem, sabe, sua presença de B12 e tudo mais, assim. Então, por mais que talvez não seja só o suficiente, temos que ter B12 nas plantas, tá? Agora, o grão vencedor dessa competição é o suco da grama de trigo, gente. Em cada 100 ml tem 80 microgramas de B12. É enorme, tipo, o que você precisa para um mês, tá? Então, você tem que entender que você não precisa ficar ingerindo todos os dias vitaminas. Seu corpo ele é inteligente e ele tem capacidade de armazenar por várias semanas, meses, anos às vezes, tá? E semente e brotos de girassol também contém B12, que a autora não informa a quantidade. Clorela também contém B12. Eu sei que vocês sabem, já ouviram, mas é metilcobalamina e não dá pra gente aproveitá-la. Balela. Eles fazem recuperação, os suplementos de B12 não são de metilcobalamina? Sim. A gente aproveita, sim senhora, tem na nori, tem na clorela, tem nas algas de fato geral, né? E assim, você tem que ficar muito atenta, sabe, todos os papagaios, meu, sabe? Você tem que entender que, só porque jaleco branco eu tô falando, não, o mais seguro é suplementação, calma com suplementação, já falei que era bem perigoso, sabe? E eu explico no outro vídeo por que é perigoso. Então, o ponto é, as plantas e as algas contêm B12, tá? Todas as leguminosas, os feijões contêm B12. Feijão cru é tóxico, mas o moyate e o azuki não, então já é melhor. E os brotos também, muito bom, né? Então, são bons candidatos, eu ficaria com isso. A erva de trigo tem muito B12, então é provavelmente que a família inteira, que são essas sweet grasses, também tem um B12 em quantidade interessante, né? Então, cevada, espelta, aveia, centeio, milho, principalmente milho indiano, e a cana de açúcar. Caldo de cana e melato contém B12, sabia? Então, assim, sabe, você tem que entender. Tem outro mito que é o negócio da flora intestinal. Não, a B12 é produzida depois da zona de absorção, Beleza. Então, vamos pensar. Tem uma autora que é médica alemã também, Julia Enders, que escreveu um livro muito bacana que se encontra, vou mandar o link para vocês, do discreto charme do intestino.
Meu, esse livro é fantástico. Escreve de um jeito muito divertido e ela explica que não é nada disso, não. Que, na verdade, ela explica que o duto intestinal é onde ele está providenciando o B12 que o organismo precisa. E não somente ele é produzido lá, mas também ele tem a capacidade de absorver nosso B12. Então, fique de boa. E outra coisa, vamos pegar uns exemplos da natureza. O leite materno contém 0,05 micrograma de B12 a cada 100 gramas. E também a coisa não tem nada de proteína, 2,5%, tá? Então, assim, na maior fase de crescimento do ser humano, tem essa quantidade ridícula dessa substância que a mídia fala que é tão importante, tá? Então, será que vocês aceitam de goela abaixo que a natureza foi tão tosca que ela esqueceu de colocar essa substância e componente em quantidade recomendada para que esses serezinhos fiquem saudáveis? Será? Gente, a gente tem que ficar muito ligado com essas questões, sabe? Então, assim, eu acho que a ideia não é que de saber se a dieta baseada em planta contém B12 ou não. Mas é a questão de absorção, que eu já falei no outro vídeo sobre suplementação, sabe? Acontece que o nosso sistema é tão agredido que ele se tornou incapaz de absorver. E além disso, o nosso solo foi tão empobrecido, tão estuprado. A gente está fazendo com o planeta Terra o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Judiamos muito. E fica capenga, fica empobrecido, fica incapaz de funcionar normalmente. Então, assim, mas a notícia boa é que a vida sempre procura o caminho. Então, tá, o solo tá em tristes condições, mas as raízes estão sempre procurando a melhor alimentação possível. Então, sabe? Mas pode ser também que vocês tenham um parasita, sabe? Se negócio de falar, eu tô com carência porque eu sou vegano, sou de vegano, não tenho B12 no corpo. De repente você tá com um parasita que tá te chupando tudo o que tem, o que tá te impedindo de absorver o que você precisa para o seu intestino, sabe? E a B12, ela se liga a um negócio chamado fator intrínseco, que é produzido no estômago, blá 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 blá. E essa ligação só se faz em pH alcalina, depois no duto intestinal. Quantas pessoas estão em estado de acidose? Então vamos parar de bater na dieta baseada em planta e vocês parem de se castigar, chicotear, joga esse chicote bem lá longe e manda essas pessoas que te condenam só porque eles têm cara de crédito e de autoridade no PQP. A gente tem que ligar esse botãozinho de vez em quando, porque senão a gente fica se judiando, se machucando sozinho, sabe? Então não precisa. Tá, então acabamos com alguns mitos aqui, né? Tem B12 nas plantas? Sim, senhora. Conseguimos absorver pelo duto intestinal? Sim, senhora. Então, ao invés de querer suplementar a B12, a gente tem que ficar pensando assim em recuperar o nosso sistema e as 4 fases que ele tem, que é digestão, absorção, utilização e eliminação, né? Você encontra B12 em tudo, então relaxa. Fruta, vegetais, cogumelo, alga, tem. Beleza. Mas você entende o lance da suplementação? As vitaminas, a B12 no caso, ela é o resultado de uma química, de um produto simbiótico bacteriano, e ela é uma química transmutada dentro do nosso corpo, tá? Daí de repente a gente pega o equivalente sintético, bota aqui pra dentro, esperando que dê a mesma coisa dentro do nosso corpo. Gente, isso é muita cabacice, sabe? O corpo não funciona assim, entende? Depois da Revolução Industrial, como eu falei pra você, o homem viajou achando que ele ia se achava superior da natureza só porque dominava uma química sintética. É um chute no pé, mas assim, enorme, balela. A gente é natureza, não adianta, você não vai se safar dessa, sabe? É uma visão muito ilusionista, separatista, mecanística, idiota, na verdade. Então, assim, ó, as pessoas que fazem desintoxicação com base numa dieta bem feita, cruda e vegana, não ficam com carência e deficiência nenhuma. Por quê? Porque eles estão recuperando essas 4 fases. A eliminação, ninguém tem um sistema, um cólon que está em bom estado, gente. Ninguém. Então, se já a eliminação não está legal, a digestão não está legal, a absorção não está legal e a utilização muito menos,
sabe? Eu sempre uso o exemplo de uma mulher que é uma higienista, que fez um jejum, Maria Goretti se chama. Ela fez um jejum de 40 dias na água pura. E ela avaliou o teor de B12 que ela tinha antes de começar. Dizia que estava baixo. Beleza, você meteu em 40 dias de água. E ao sair do jejum dela, a taxa de B12 dela tinha normalizado. Tá? Então isso daqui permite você entender. A gente tá botando a culpa nas pessoas, nos caras errados, sabe? Porque dá dinheiro. Medo e desinformação, elas permitem controlar vocês muito. Elas fazem você simplesmente andar onde eles querem que você ande. Então vocês têm que ficar muito atentos, sempre se eduque. Nem acredita o que eu tô falando, vai, fuça, você leia, se eduque, sabe? Os nossos rins, as nossas suprarrenais, os nossos fígados, os nossos cólons. Tá todo mundo pedindo socorro, gente. Então não adianta ficar falando, sabe, essa visão isolada. Eu preciso de tal alimento. Mas eu vou suplementar quimicamente que vai resolver meu problema. Não vai. Talvez por um tempo, eu não conheço ninguém que nunca suplementou, mas isso daqui é de curto prazo. E de novo, você está prejudicando mais um pouco o seu sistema linfático, excretor. Então, não faça isso, sabe? Por exemplo, uma pessoa que estaria suplementando com cálcio, que ela vai fazer? Se, por exemplo, ela tá, eu tô com carência de cálcio, então tá. Mas se as suas paratiroides não estiver funcionando, sabe o que você vai ganhar? Artrite com isso. Será? A gente tem que parar de fazer essas besteiras, porque assim, você tá querendo sair do buraco com um atalho, uma solução rápida, porque nossa sociedade funciona assim, mas não é assim. Você tem que cuidar, amor. Cuida do seu pâncreas, cuida do seu rim, sabe? Adota uma dieta crudivegana, utiliza as frutas astringentes, vai limpando, utiliza as plantas medicinais com cuidado e com orientação. Limpe, resgate, o resto do seu corpo cuida, ele é muito inteligente, entendeu? Então, todas essas vitaminas que eles querem que você suplemente, o B12, o D3, o DHA, nananã, mas pare e pense. Você o que é mesmo, sabe? Os animais, tipo, a vaca, ela come muito carne para ter a B12 dela? Como que é, sabe? Consciência desperta, mente crítica. Entenda a natureza, observa ela, veja a sabedoria que ela tem, ela é bem intencionada e ela não está lucrando com o seu medo, muito pelo contrário, você, quem interessa, não está nunca lucrando com o seu medo. Essa insegurança, esse medo, são estratégias comerciais, gente, sabe? Então, assim, embrulhe-se na Pachamama, confie nela, confie no seu corpo, em você, se ame, somos um, sabe? E é isso. Eu vou deixar uma entrada no meu blog sobre o tema para quem estiver a fim de se aprofundar. Se você gostou, dá uma joinha e estamos em contato. Qualquer coisa, por favor, pergunte do vídeo. Eu gosto. Nós não estamos aqui para fazer um debate controverso, um bate-papo e tudo mais, mas eu estou aberta para que as nossas pesquisas possam converger a um túnel de luz para todo mundo, porque chega de desinformação, chega de mídia papagaio e comercial que na verdade só prejudica mais um pouco os nossos corpos enfraquecidos. Vamos se amar, minha gente. Um abraço do lado do coração. Até.